Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 64, Começando o Contra-Ataque. Parte 3. Depois de atacar o primeiro campo de prisioneiros e libertar as tropas do Exército de Libertação, eles foram atrás do próximo campo de prisioneiros no dia seguinte. Eles não estavam se deixando levar pelo ímpeto da vitória. Pelo contrário, havia várias razões pelas quais não podiam fazer mais nada. A mais esmagadora foi devido aos estoques de alimentos nos campos de prisioneiros serem menores do que haviam estimado. Isso, por sua vez, foi o resultado das estratégias duplas dos demi-humanos, que não alimentavam seus prisioneiros o suficiente, e constantemente transportavam comida de uma pequena cidade próxima. Além disso, os demi-humanos que acompanhavam as remessas de alimentos também eram responsáveis por inspecionar os campos de prisioneiros em busca de qualquer anormalidade. Mesmo se matassem todos esses demi-humanos e tomassem toda a comida, a oposição definitivamente concluiria que alguma coisa deu errado nos campos de prisioneiros. Claro, já o Tabaut saberia disso também. Sendo esse o caso, era muito provável que ele despachasse uma tropa enorme, uma que Neia e os outros não seriam capazes de derrotar. Depois de ficar atrás do rei feiticeiro e participar, mas obviamente sem voz ativa em reuniões demoradas, tão demoradas que fizeram as pernas de Neia doerem, eles finalmente chegaram a 2 possíveis cursos de ação. O primeiro consistia em fugir para o sul depois de libertar um campo de prisioneiros e unir-se aos exércitos que deveriam estar posicionados lá. O segundo consistia em atacar e conquistar a pequena cidade mencionada acima. Embora ambos os cursos opostos de ação tivessem seus próprios méritos e deméritos, eles acabaram indo com o último, depois que a capitã da Ordem Paladina, Remedios, insistiu que seria o correto. Remedios tinha uma razão secreta para escolher atacar a cidade. Depois de questionar os demi-humanos, e, claro, matá-los depois, qual cidade que era seu alvo, aparentemente tal cidade continha uma pessoa com sangue real em suas veias. Se eles realmente fossem da linhagem real, era muito provável que a situação melhorasse. Mesmo se eles não fossem da realeza, seria uma dádiva de Deus se fosse um grande nobre com um certo grau de status e conexões. Eles até mesmo poderiam usar a ação de salvar sua vida como um favor a ser pago. Assim, pediriam aos exércitos do sul que colaborassem, o que possivelmente resultaria em reforços. No entanto, Neia tinha suas dúvidas. Vossa Majestade, o senhor realmente acha que haverá um membro da família real ou um nobre influente lá? Neia fora autorizada a cavalgar por respeito ao status do rei feiticeiro. Caso contrário, o tipo de cavalo que uma escudeira de baixa patente como Neia teria permissão para montar teria sido algum velho animal de carga. Eu acho que é uma armadilha. Mesmo que não seja, a cidade será guarnecida com muitas forças militares e, dependendo da situação, pode haver demônios. A capitã Custodio deveria estar bem ciente disso. Mesmo assim, ela decidiu lutar uma batalha às cegas. Às vezes, é preciso apostar tudo em uma única jogada. Se não procurassem a ajuda do sul quanto antes, logo as pessoas começariam a morrer de fome. Caso acontecesse, Neia sabia que o exército de libertação não seria capaz de continuar. Pouco tempo depois, eles viram seu objetivo, a pequena cidade, ao longe. De seu cavalo no final da coluna, Neia olhou para os milicianos marchando à frente de si mesma. Eram cidadãos do reino sacro que haviam sido resgatados dos campos de prisioneiros. A razão pela qual os paladinos os pressionaram para o serviço militar quando deveriam estar descansando foi porque descobriram que havia muito mais demi-humanos na cidade do que nos primeiros campos de prisioneiros. Havia muito mais pessoas enfraquecidas do que o esperado, por isso não se esperava que fossem bons soldados de infantaria. Mesmo assim, era melhor do que nada, e assim eles foram mobilizados. Com o atual nível de habilidades de Neia seria difícil manter uma força militar tão grande fora dos olhos de batedores demi-humanos.
Então eles precisavam se mover o mais rápido possível. E o resultado disso foi que as pessoas só ficaram cada vez mais exaustas, e o número de adultos sentados em vagões de carga só cresceu. O fato de que realmente puderam dormir nos vagões em meio a sacudidelas e ruídos, só serviu para mostrar o quão cansados estavam. Em contraste, as crianças estavam correndo alegremente. Os sacerdotes provavelmente não estavam acostumados a longas viagens a pé, dado que olhavam com inveja para os vagões de carga de tempos em tempos. Mesmo nesse estado, todos serão arrastados para a batalha assim que chegarem. Será que vão mesmo ficar bem? Durante suas reuniões de estratégia enquanto a caminho da cidade, eles decidiram atacar imediatamente ao alcançá-la. Isso porque eles não tinham provisões e nem tempo. Atacar uma cidade cheia de inimigos, e durante o dia, era extremamente perigoso. Seria mais fácil se aproximar à noite, mas seria muito desvantajoso para os humanos, que não tinham habilidades de visão noturna. Em particular, as batalhas noturnas eram muito perigosas para os cidadãos, que só tinham o treinamento de combate que haviam recebido como recrutas. Com isso em mente, eles decidiram atacar durante o dia. As fileiras de batalha já haviam sido formadas à frente deles. À sua frente estavam os paladinos. Atrás deles haviam milicianos segurando muros de madeira que haviam feito depois de destruir os campos de prisioneiros, e nos fundos os sacerdotes. O plano era o mesmo que o da última vez: usar anjos para suprimir os inimigos nos muros enquanto os paladinos derrubavam os portões, uma tática que dependia da força bruta para tudo. O trabalho dos cidadãos soldados foi amplamente limitado a assustar o inimigo através do peso dos números. Portanto, eles ordenaram que os civis evitassem lutar, e se eles tivessem que lutar, era para se agruparem em seus oponentes, entre outras coisas. Bem, vejamos como farão. O rei feiticeiro murmurou para si mesmo. Como observador, o rei feiticeiro não estaria envolvido na batalha. Mesmo eles desejando aproveitar de sua força para um cerco como este, ninguém ousou pedir nada durante as reuniões. Em cima disso, o rei feiticeiro não prestou atenção aos olhares suplicantes dirigidos a ele, afinal, já estava posicionado no escalão de trás. A batalha começou como da última vez. Mesmo sendo uma cidade pequena, era muito grande para os padrões da região. Seus portões levadiços eram reforçados com ferro, e havia buracos assassinos acima. As paredes não eram feitas de madeira, mas sim de pedra. As paredes e portões também eram muito melhores do que os dos campos de prisioneiros, que eram em grande parte feitos dos materiais retirados dos aldeões. No entanto, como essa cidade tinha menos de 10.000 habitantes, não poder-se-ia dizer que fosse inexpugnável. Os atacantes acharam isso problemático e, ao mesmo tempo, os defensores estavam inquietos. Essa foi provavelmente uma avaliação mais apropriada da situação. Remedios liderou os paladinos à investida, enquanto os anjos atacaram os demi-humanos nos muros. Entretanto, os anjos ocasionalmente desapareciam em partículas de luz depois de serem atingidos por ataques inimigos. Parecia que os demi-humanos eram os mesmos Bafolks que haviam encontrado anteriormente nos campos, mas, como esperado, os que defendiam essa cidade eram tropas muito hábeis. Em destaque especial estava um Bafolk posicionado nos muros, escondido entre as ameias, que brandia uma primorosa lança longa. Ele já havia empalado muitos anjos. Dito Bafolk deu um grito poderoso. Talvez fosse algum tipo de habilidade, mas não afetava os anjos ou os paladinos que derrubavam os portões abaixo dele. Foi por causa de uma área estreita de efeito, ou foi apenas eficaz em aliados? Os detalhes não eram claros. No entanto, seria bom lembrar que ele possuía algum tipo de habilidade especial. Olhando para baixo, ambos os lados estavam lutando ferozmente fora dos portões. Os Bafolks empurravam suas longas lanças do outro lado da ponte levadiça, de dentro da cidade, para os paladinos, que as bloquearam com escudos pontiagudos. Graças à defesa, os inimigos não conseguiram acertar os paladinos a encargo dos arietes. Remedios, por outro lado,
cortava as lanças longas que tentavam perfurá-la. Os demi-humanos jogaram água fervente através dos buracos assassinos. Entretanto, os paladinos já haviam recebido Protection Energy, Fire como contramedida para esse eventual ataque, e assim, não importava enquanto a água fervente fossem banhados, os paladinos saíam ilesos. É claro que, como era inverno, a maré poderia mudar se ficassem encharcados e a temperatura caísse, mas no momento não representava problema. Se tivessem usado óleo fervente em vez de água, suas espadas teriam escapulido facilmente de suas mãos. Talvez o óleo fosse precioso para os demi-humanos, que não fizeram tais preparações. Os civis avançavam devagar enquanto carregavam placas de madeira que haviam trazido para usarem como escudos. Claro, seria melhor se tivessem sido feitas de metal, porém, não puderam fazer nada quanto a isso dada a falta de armas adequadas. Pode não ser terrivelmente resistente, mas era melhor do que nada, e os cidadãos soldados escondidos atrás deles começaram a girar suas fundas. Eles estavam mirando nos demi-humanos lutando com os anjos. Obviamente, uma vez que não estavam acostumados ao combate, as pedras que lançavam atingiam os anjos com mais frequência do que os Baffolks. Mesmo que estivessem recebendo ataque dos aliados, os anjos eram resistentes a ataques não encantados, então não representava um grande problema. Basicamente, funcionava apenas como redução de danos e não imunidade, de modo que os cidadãos soldados computavam danos mínimos aos anjos. Em suma, as pedras das fundas causavam mais bem do que mal no curso da batalha. Toda vez que um anjo era derrotado, os sacerdotes convocavam um novo e o direcionavam para o combate. Embora houvesse poucos deles, esse inesgotável e incansável suprimento de novas tropas continuava se acumulando, e a resistência demi-humana começou a ruir. Depois de considerar que a oposição poderia usar magia defensiva, eles deveriam ter jogado água fria. Combinado com o frio do inverno, isso faria com que a temperatura corporal do oponente despencasse, afinal, a maioria das pessoas lançariam magias para se proteger contra o fogo. Quando o rei feiticeiro olhou para o campo de batalha, ele murmurou para si mesmo, como se estivesse conduzindo uma análise fria e calculista. Foi difícil responder seu julgamento. Ninguém tinha morrido ainda, havia apenas feridos, então Neia ficou sem saber o que dizer. Falando nisso, não haverá problema caso não participe da batalha, senhorita Baraja. Você deve ser capaz de acertar alguns com o arco que lhe dei. Neia foi designada para ficar de guarda pelo lado do rei feiticeiro. Usar seu próprio corpo como escudo para protegê-lo. Portanto, ela não tinha sido ordenada a lutar. Porém, assim como antes, o rei feiticeiro parecia muito ansioso para ela usar aquele arco. Ele quer que eu use a arma? Eu poderia tentar dar um tiro daqui, mas errar o primeiro tiro com uma arma emprestada seria. Assim que Neia ficou hesitante sobre como responder, um intenso barulho veio da direção do portão da cidade. Olhando para cima, parece que a ponte levadiça fora quebrada. O barulho era uma combinação da alegria dos paladinos e dos gritos de ânsia dos demi-humanos. Quando o portão da cidade caísse, os paladinos iriam inundar a cidade como uma avalanche. Depois de ver as excelentes habilidades de Remedios, os Beastmen ferozes ficaram cada vez mais frenéticos. Depois disso, os paladinos recuaram em meio a um grande clamor. A visão aguçada de Neia viu através da estreita abertura dos portões antes dos paladinos terem chegado lá. Foi o mesmo que antes. Um Baffolk estava segurando uma criança, ainda mais jovem que antes, e dando ordens aos paladinos do outro lado do portão da cidade. Embora sua voz não fosse transmitida para eles, era possível imaginar as ordens que haviam sido dadas. Os paladinos começaram a recuar. Os líderes do recuo foram Remedios e Gustave. Depois disso, eles disseram aos sacerdotes, façam com que os anjos recuem, caso contrário, eles matam a criança. Aqui vamos nós de novo. Eu não posso ouvir daqui, quero ir até lá e participar da conversa deles. O que me diz?
O senhor não precisa procurar minha opinião, Vossa Majestade. Neia e o rei feiticeiro caminharam em direção a Remedios, que estava posicionada a certa distância, entre o rei feiticeiro e os portões da cidade, e discutindo algo sob os olhos dos inquietos cidadãos soldados. Como eu pensei, devemos negociar com eles, disse Remedios, mas quem franzira a testa após tirar o elmo foram os demais. Talvez fosse porque sabiam o que tinha acontecido no primeiro campo de prisioneiros, mas todos tinham semblantes de que não estavam de acordo com essa negociação. Mesmo quando o rei feiticeiro se aproximou, eles ainda não haviam encontrado uma resposta. Ou melhor, todos estavam tentando pensar em como dizer a Remedios que a ideia de "precisamos salvar aquela criança", de qualquer modo não daria certo. Depois de propor alguns planos descompromissados que acabaram sendo uma perda de tempo, várias pessoas trocaram olhares, e logo Gustav levantou a voz para gritar: "Capitã!" Seus olhos estavam cheios de coragem. Não é a primeira vez que passamos por isso. Mesmo que tivéssemos tempo, mesmo se discutíssemos mais, não há como. Nós não podemos salvar aquela criança. Depois de ouvir o que Gustav disse, Neia sabia que a capitã continuaria a reunião de estratégia mesmo depois que o rei feiticeiro deixara a tenda de comando. Ao mesmo tempo, ela sabia que os paladinos não seriam capazes de resolver esse problema sem derramar sangue. Remedios mordeu o lábio e permaneceu em silêncio. Contudo, capitã, não podemos vencer essa batalha sem sacrifício. Neste momento, devemos sacrificar poucos para salvar muitos. Neia viu os olhos de Remedios inflamarem com essas palavras. Esse não é o tipo de guerra que Sua Majestade Sagrada ordenaria. Nós somos as espadas de Sua Majestade. Nós servimos a Rainha Sagrada, ela que quer que o povo desta nação viva em paz. Mas a Rainha Sagrada Sama está morta, mas antes que Gustav pudesse dizer, Remedios gritou para interrompê-lo. O próximo rei sagrado ainda não foi nomeado. Não devemos assim proteger os ideais da Rainha Sagrada Sama, a quem nós juramentamos nossas espadas. De que vale um voto de lealdade quando nós mesmos o quebramos? Ah, então é isso? Neia entendeu. Remedios estava presa, ligada aos desejos da pessoa a quem ela havia prometido sua lealdade. Como eram cavaleiros da Rainha Sagrada, que amava o povo, não podiam fazer nada que pudesse prejudicar o povo. A única pessoa que poderia quebrar seus laços foi a próxima pessoa a quem ela ofereceu sua lealdade. Isso está errado? Para quem vocês juraram suas espadas? Vocês todos passaram pela cerimônia para serem ordenados como paladinos. A quem vocês acham que a ordem paladina serve? Quando um escudeiro se tornava um paladino, eles se encontravam com o rei sagrado e ofereciam ritualmente a espada que seguravam a ele. Da mesma forma, quando houvesse uma mudança de reis sagrados, os paladinos se reuniriam com ele e ofereceriam suas espadas ao rei sagrado reinante e assim juravam lealdade. Portanto, todos neste bando de paladinos haviam jurado suas espadas à Rainha Sagrada. Ou vocês não o fizeram? Seu tom mudou em um instante. Depois de perder o controle, ela se acalmou imediatamente, e sua voz estava cheia de uma frieza congelante. A Rainha Sagrada estava errada em desejar a felicidade dos pequenos e uma nação onde ninguém precisaria chorar. Ela não estava errada. Mas, dependendo da situação, talvez precisemos mudar. Quem? Quem precisa mudar? Então me diga. Existe uma forma mais elevada de justiça do que não ter que sacrificar ninguém. Gustav fechou a boca. Neia percebeu que havia cometido um erro agora há pouco. Ela não era governada por sua lealdade aos desejos da Rainha Sagrada, a quem ela se comprometera a servir. Remedios disse que deveriam se guiar pela justiça. Por mais espinhoso que seja o caminho, por mais difícil que seja prosseguir, alguém deveria esquecer todas as dificuldades e seguir em frente sem prestar atenção ao que estava ao redor. Sacrificando os poucos para salvar muitos, ou salvar a todos não importando se fossem poucos ou muitos, qual destes seria verdadeiramente justo? Isso era óbvio. Claramente,
foi o último. Porém, era idealista demais, e uma pessoa normal imediatamente desistiria. No entanto, mesmo depois de saber disso, Remedios ainda insistia em salvar todos. Ela manteve firmemente um ideal que uma pessoa normal abandonaria imediatamente. Por isso ela era a capitã dos paladinos, a paladina do mais alto escalão dentre todos eles. Remedios era a única que buscava seu grande ideal de justiça, e aqueles que não conseguiam entender isso eram dignos de pena. Vários paladinos abaixaram a cabeça, envergonhados. Talvez se sentissem da mesma maneira. Se alguém considerasse a justiça do rei feiticeiro de matar um para salvar mil como a justiça de um rei, então a justiça de um ou mil, todos são iguais. De Remedios também era um ideal, quiçá a forma mais intensa de justiça. Ambos os lados eram justos. Nenhum estava errado. Mesmo assim a justiça sem força. Por exemplo, se Remedios fosse mais forte, se ela possuísse um poder divino que Neia não pudesse imaginar, ela poderia salvar a criança e salvar os habitantes da cidade. Nesse caso, não teria havido problemas. Entretanto, não foi o caso. Ela estava parada aqui porque não havia maneira de continuar sem sacrifício. Executar a justiça requer força. Ah, eu quero me tornar forte. Desse jeito, eu posso acabar com a mácula de Jaldabaoth deste país. Perdoe-me por interferir neste impasse, mas não chegarão a uma conclusão desse modo. Aquela voz excepcionalmente fria dissipou a fervorosa animosidade no ar. Vossa Majestade. Capitã Custodio. Já passamos por isso e sabe que servirá apenas para informar os inimigos sobre a eficácia dos reféns. Do meu ponto de vista, você não poderá conquistar essa cidade sem sacrificar ninguém. Certamente não. Mas deve haver uma maneira melhor de fazer isso. Um caminho onde ninguém precisa ser sacrificado e onde ninguém precisa ficar triste. Em resposta a essa voz, que soava como se estivesse tirando sangue da garganta, o rei feiticeiro deu uma resposta direta. Creio que tal maneira seja inexistente, já perdemos muito tempo aqui. Se isso continuar, o passado vai se repetir novamente. Remedios mordeu o lábio com força. Um pequeno fio de sangue correu por ele. Então, capitã, apenas sacrifique aquela criança. Que? Deixe o resto comigo. Agora é tarde, duvido que consiga resolver com apenas uma baixa, isso mesmo que faça uma investida com anseio de morrer. Tem certeza? Disse Neia que não pôde deixar de gritar. Vossa Majestade tem conservado sua mana para lutar contra Jaldabaoth. Usar sua mana não faria com que sua luta contra Jaldabaoth seja desfavorável. Certamente, senhorita Baraja. Mas não há outro caminho para salvar mais pessoas. Não posso garantir que não haverá perdas, mas pelo menos haverá muito menos do que se tentar sozinha. O que me diz? Deixará que eu resolva isso. Então ainda haverá sacrifícios. Infelizmente, Capitã Custodio. Remedios inclinou a cabeça e saiu sem dizer uma palavra. Ela caminhou em direção à cidade, onde os cidadãos soldados estavam olhando com olhos inquietos. Sinto muitíssimo, Vossa Majestade. Como vice-capitão, rogo para que aceite meu pedido de ajuda no lugar da capitã. Bem, então permita-me uma indagação supérflua, mas pretende me agradecer por isso, certo? Todos os presentes ficaram confusos com a pergunta do rei feiticeiro, mas imediatamente responderam de acordo. Neia não deixou de perceber o desconforto em seus corações, afinal ele havia feito uma pergunta bem razoável. Terminamos. Então sozinho irei pacificar a cidade. Cavalheiros, os senhores devem ficar de olho em qualquer peixe que escorregue da rede, matem-nos ou os faça prisioneiros. Pessoalmente, eu prefiro levá-los em cativeiro, a fim de questioná-los para obter informações. Além disso, eu vou usar um Déades, por isso, não fiquem muito pasmos. Dizendo isso, o rei feiticeiro partiu para os portões da cidade sem esperar por uma resposta. Greater Magic Seal, mas Old Species. O rei feiticeiro não parou de andar quando lançou suas magias.
Depois de incitar essas duas magias, ele acenou com a mão e conjurou várias sombras trêmulas. Havia 10 delas no total. Elas irradiavam uma aura única para os undeads, que os vivos não podiam suportar. Suas formas translúcidas exibiam expressões de miséria. Eles eram Wraiths. Neia tinha ouvido uma vez nas aulas de monstrologia que eles tomavam a forma das espécies que os viam. No entanto, suas aparências bizarras pareciam sombras de 3 pessoas misturadas, ao contrário do que as aulas a ensinaram. Atenção, Rainha Wraiths! As sombras de aparência monstruosa seguiram o rei feiticeiro enquanto ele caminhava. A grama aos pés estalou quando secavam. Já marrons devido ao inverno, elas murcharam rapidamente quando perderam a água. Vão até lá e aguardem pelas minhas instruções. Os undeads se moveram em perfeita sincronia, sem restrições pela gravidade, e flutuaram rapidamente no ar. Em segundos, os undeads se fundiram no céu azul, e o fato dela não conseguir vê-los com aqueles olhos dos quais ela estava tão orgulhosa, apenas intensificou o seu choque. Mesmo ela se perguntando se era realmente certo não explicar em detalhes o que eram aqueles undeads, o rei feiticeiro que poderia fazer planos de batalha tão perfeitos certamente não teria negligenciado esse ponto. Aqueles eram Rainha Wraiths. Como são seres incorpóreos, eles podem atravessar paredes e outros obstáculos, mas não podem atravessar tudo. Provavelmente não quer saber os detalhes, não é? Resumindo, eles fazem parte dos meus preparativos para tomar a cidade. Enfim, é melhor espere aqui, senhorita Baraja. Por favor, permita-me acompanhá-lo. Nesse caso, os este tem em volta do seu pescoço. Usar o quê? O rei feiticeiro criou um colar com um pingente de pentagrama, com uma grande cornalina no centro. Esse item concede imunidade ao medo. Os Wraiths têm a capacidade de incutir terror nos corações. Mas agora está protegida. Esteja ciente que andará em um caos completo. Pessoas motivadas pelo medo podem mostrar, às vezes, uma tremenda força. Até eu posso não ser capaz de proteger-lhe, então a hora de desistir é agora. Por favor, permita-me acompanhá-lo. Tem certeza? Que seja. Neia prendeu o colar em volta do pescoço. Complicado, né? Estamos em guerra. Onde já se viu, uma guerra sem vítimas. Neia sorriu sem graça em resposta à leve brincadeira do rei feiticeiro. Claro, não foi isso que Remedios quis dizer. O rei feiticeiro não poderia ter confundido o significado de suas palavras. Esta foi provavelmente a maneira do rei feiticeiro de contar uma piada, mas mesmo assim. Sua Majestade tem um senso de humor um tanto que. Talvez essa possa ser a única fraqueza do rei feiticeiro. Assim que esse pensamento veio à mente de Neia, eles chegaram nos arredores dos portões da cidade. Recuem, paladinos. Eu mesmo conquistarei a cidade. Movam-se para a retaguarda. Creio que deveriam recuar pelo menos até lá, estamos entendidos. O rei feiticeiro indicou os paladinos mais recuados e então, ele entrou nos portões da cidade, como se estivesse entrando em um campo vazio. Volte agora. Se você não picar o pé daqui, esse pirralho vai. Logo, o rei feiticeiro avançou em direção ao Baffolk que mantinha a criança como refém. Era difícil dizer que tipo de expressão o demi-humano estava fazendo. Provavelmente foi choque. Os outros demi-humanos ao redor do Baffolk provavelmente tinham os mesmos olhares em seus rostos. Não, mesmo Neia ficaria chocada se de repente visse o rei feiticeiro. Undead. Com isso, a palavra Undead se espalhou pelas fileiras de demi-humanos. De fato. E acredito que vocês são os de Living, acertei. Me lembro de aprender essa palavra de idioma estrangeiro há muito tempo, mas não sei se pronunciei corretamente. O quê? O que é você? Tá de sacanagem, você realmente é, não, um humano. Os olhos do Baffolk se voltaram para Neia, você mesmo. Você controla esse Undead aí, né? Que sujeito esquisitão, hein? Pensamentos de, eu não sou uma necromante, ou, você está sendo rude com o rei feiticeiro,
percorreram a mente de Neia, mas ela permaneceu em silêncio. Desculpe-me por interrompê-lo em meio à sua confusão, mas... se afaste, Undead. Ou então esse garoto já era. O bafo que apertou ainda mais a garganta do garoto. Todos os sinais de vida fugiram do rosto do menino. Seus olhos vidrados refletiam o rosto do rei feiticeiro, mas ele não reagiu. Mesmo assim, ele ainda engasgou baixinho quando seu captor agarrou sua garganta. Fuá! Está realmente tentando usar a vida de um refém contra mim, um dos Undeads. Ora! Os olhos do Baffolk se arregalaram. Essa expressão é meio nojenta. Neia refletiu. A razão pela qual podia pensar calmamente era porque ela era apoiada pela muralha ambulante que era o rei feiticeiro. Humana. Mande esse Undead recuar. Não é como se eu o controlasse. Vejamos, devemos começar então. Fique aí mesmo. Não tá me ouvindo? Talvez tivesse percebido alguma coisa, mas o Baffolk deu um passo para a retaguarda enquanto ainda mantinha seu refém. Quando ela olhou em volta, notou as formas de outras crianças. Elas foram trazidas aqui como reféns também. Mesmo assim, eles não pareciam querer matar seus reféns para lhes ensinar uma lição. Pois provavelmente pensaram, será que os reféns vivos realmente funcionariam com os Undeads, que eram os inimigos dos vivos? Neia sentiu algo como um vento sombrio passando por ela. Nesse momento, todos os Baffolks ficaram sem ação. Desde que o rei feiticeiro dera as caras, todos os demais permaneceram imóveis, estudando cada movimento que ele fazia, mas essa mudança foi extrema demais. Seus olhos e bocas se abriram, e seus rostos se torceram de uma maneira feia. Além disso, não foi apenas os Baffolks. Até mesmo as crianças quase sem vida faziam feições semelhantes. Mesmo não conseguindo ler os rostos dos demi-humanos, Neia entendia as expressões humanas. O medo estava escrito nos rostos das crianças. Era um medo absoluto, inimaginável e avassalador. O Baffolk gritou de um jeito estranho. Ativar, mas ou de espécies. Um círculo mágico apareceu e algum tipo de magia saiu do rei feiticeiro. No momento seguinte, os numerosos demi-humanos e seus reféns ficaram paralisados, como estátuas horrendas de rostos torcidos. Ainda assim, não parecia que haviam morrido. Ela podia ouvir os sons fracos de respiração, pareciam bastante irregulares. E então, acima deles, inúmeros gritos ecoaram perto dos muros da cidade. Depois disso, ela ouviu os baques de carne sendo golpeada. Tudo bem, vamos lá. Neia ficou brevemente distraída por aquele som, então quando olhou para frente novamente, para o rastrilho. Greater breakeritem. Um barulho estridente soou. Era o som dos pedaços de portão pulverizado caindo como chuva. Como eu pensava, destruir edificações drena muita mana. Mesmo que eu não faça uso com muita frequência, acho que só me resta aceitar o fato de que preciso escolher meus alvos para conseguir o melhor efeito. Pequenas coisas geram grandes impactos no futuro. O rei feiticeiro murmurou para si mesmo ao passar pela colina de destroços do portão. Ninguém apareceu para bloquear o caminho. A rápida mudança de situação deixou Neia confusa e incapaz de se mover. Uma vez que recuperou a calma, ela sorriu para si mesma. Em segundos, o rei feiticeiro havia destruído o rastrilho que os paladinos tiveram grande dificuldade apenas para amassar. Ser forte é como poder trapacear na vida. Neia correu atrás do rei feiticeiro, e ele se virou na frente do imóvel Baffolk. Bem, esses caras. Ele disse, enquanto indicava os demi-humanos imóveis e as crianças que estavam segurando. Estão paralisados temporariamente. Me faça um favor e amarre todos. Então vou chamar os paladinos, pode ser. Seria de grande ajuda. Infelizmente, ainda estou irradiando minha aura de medo, então qualquer um que entrar aqui vai ficar aterrorizado. Portanto, lembre-se de avisar para que tomem as medidas apropriadas. Acredito que os sacerdotes devam ter Lion's Heart, já os paladinos têm. Peça-lhes para usar um Der Divine Flag,
tudo bem. Nossa, o conhecimento do Senhor é realmente. O rei feiticeiro riu e, em seguida, caminhou pelos Bafolks, como se para preencher as lacunas entre eles. Goo! Um Bafolk de aparência forte caiu de cima com um grunhido, segurando uma lança. Provavelmente pulou da muralha da cidade. Estava com olhos vermelhos e espumando pela boca. Não estava claramente em um estado mental normal. Parecia que ele tinha enlouquecido. Entendo. Selvageria, não, estado de berserker. Certamente, isso é capaz de anular o medo e outros efeitos mentais. Opa! O rei feiticeiro escapou habilmente da lança perfurante. Foi um movimento rápido e eficiente, único entre indivíduos treinados. No entanto, a evasão do rei feiticeiro significava que um Bafolk que se tornara uma estátua acabou sendo perfurado pela lança de seu compatriota. A lança atravessou seu corpo e caiu no chão, espalhando sangue por toda parte. O Bafolk enlouquecido não parecia mais capaz de distinguir entre amigo e inimigo. Haja paciência. O Bafolk levantou a lança. Ele golpearia com isso. Neia apressadamente tentou sacar seu arco. O rei feiticeiro se aproximou do Bafolk, como se quisesse bloquear o arremesso. Certamente, era sensato encurtar a distância dado o comprimento da lança. No entanto, o próximo movimento do rei feiticeiro se desviou completamente do bom senso. Com movimentos rápidos, um golpe veio da esquerda para a direita apertando a cabeça do Bafolk. Talvez fosse porque o rei feiticeiro era surpreendentemente forte, mas o Bafolk não conseguia escapar das garras do rei feiticeiro, não importando quanto se debatia. Tendo desistido disso, o Bafolk veio com outra jogada, agarrou a parte da frente da lança e a moveu em direção ao rei feiticeiro. Não, para ser preciso, era como se tentasse atravessar o rei feiticeiro, pois mirava em Neia. Contudo, o rei feiticeiro não recuou. Talvez uma magia defensiva tivesse impedido o golpe. Você é diferente daquele troll. Com um grunhido repugnante, os olhos do Bafolk saíram do crânio. Isso claramente foi uma lesão letal. Não, pode-se dizer que era ainda pior do que uma lesão fatal. O rei feiticeiro soltou e o Bafolk desabou no chão. Seus membros se contorciam no chão, muito provavelmente espasmos involuntários. Por que o senhor fez isso? Neia perguntou ansiosa. O rei feiticeiro apenas limpou as mãos enquanto respondeu indiferente: esmagar o crânio. Às vezes indivíduos quando ficam em estado berserker, não voltam a si mesmos quando fatalmente feridos. Mas basta destruir o cérebro que o empecilho é resolvido. Esse era dos fracos, um pouco mais duro do que uma casca de ovo. É apenas uma piada, tudo bem. O rosto de Neia se contraiu. Sua Majestade realmente não tem dom algum para piadas. Senhorita Baraja, chame os paladinos. Diga-lhes para proteger esta área para que possamos continuar juntos. Sim, senhor. Neia correu para fora em alta velocidade, para onde os paladinos estavam. Quando ela olhou para lá, viu vários Bafolks deitados nos pés dos paladinos. Como não poderiam ter fugido do portão, provavelmente eram os Bafolk que, em sua tentativa de fugir do rei feiticeiro, que era a fonte do medo, escolheram pular das paredes e esse foi o resultado. Após alcançar os paladinos, Neia apressadamente retransmitiu as instruções do rei feiticeiro. Depois disso, ela correu de volta em alta velocidade para o lado de Ains. Assim que Neia retornou, o rei feiticeiro disse: então vamos, e entrou nas ruas da cidade. A questão do porquê nenhum outro Bafolk apareceu depois que os portões da cidade foram violados imediatamente desapareceu. Neia ouviu gemidos seguidos de lamentações. Isso a fez pensar que esta cidade inanimada estava gemendo. Mas o que é? Eu ordenei àqueles undeads que invoquei que espalhassem o medo. Esse é o resultado. Alguns reféns podem ter sido pegos na confusão. Só nos resta tratar isso como um triste acidente. Desista deles. Ela moveu os olhos para o outro lado, e uma horda de Bafolks corria na direção deles, com olhares desesperados, provavelmente, em seus rostos. Eles pareciam apenas presas, e Neia até sentiu um pouco de pena.
Eles devem ter sido expostos a um medo extraordinário. Caso contrário, porque correriam em direção a alguém ainda mais poderoso do que a criatura undead da qual estavam fugindo? Não há sinais de humanos então. Nesse caso, maximize o ID Magic, Fireball. O rei feiticeiro lançou uma bola de fogo no centro da horda de Bafolks, e ela irrompeu em um incêndio maciço. Depois disso, corpos desmembrados caíram para todo lado. Mesmo que esperar aqui possa ser a melhor coisa a fazer, o inimigo parece ter um líder. Ele está esperando em uma praça perto do centro da cidade, e tem resistido ao medo dos Hyrrites. Vamos seguir em frente, o que você acha? Acredito que o que escolher será o melhor caminho, Vossa Majestade. É o que pensa? Então vamos. Toda vez que davam um passo à frente, gritos assustadores pareciam ecoar por toda parte, como se um grande massacre estivesse ocorrendo. Além disso, devido à falta de higiene dos demi-humanos, seus resíduos de carne, fezes e urina estavam por toda parte, o que fez Neia franzir o nariz. Falando nisso, senhorita Baraja, o que deve ser feito com aquilo? Ela olhou na direção para onde o rei feiticeiro estava apontando. Havia um grupo de humanos nus. Independentemente do sexo, suas mãos foram pregadas a estacas de madeira que haviam sido cravadas no chão. Em seus esforços para fugir do medo, eles lutaram violentamente, e seus braços estavam cobertos de sangue fresco. Com toda a probabilidade, eram cercas vivas feitas de seres humanos. Eles estavam exaustos, desnutridos, mas suas vidas não pareciam estar em perigo. O ataque à cidade tinha como objetivo libertar as pessoas. Mesmo que ela continuasse seguindo o rei feiticeiro, Neia não teria qualquer utilidade. Nesse caso, ajudá-los agora e levá-los a um lugar seguro era a coisa certa a fazer. No entanto, havia uma coisa que a deixava desconfortável. O que ela deveria fazer se as pessoas fossem atacadas por demi-humanos enquanto estavam sendo evacuadas? Que ridículo! Por que estou hesitando? A capitã teria escolhido ajudá-lo sem qualquer hesitação. E a razão pela qual eu não posso é por causa da força, afinal. Você parece confusa, Vamos deixá-los aí por enquanto. Não deve haver nenhum demi-humanos nas proximidades. Creio ser o caminho mais seguro. Vamos indo. Sim. Mesmo ainda tendo suas dúvidas, Neia continuou seguindo o rei feiticeiro até a praça da cidade. Porque o rei feiticeiro poderia avançar sem a menor hesitação. Embora ela tivesse suas dúvidas, ela se convenceu dizendo, ele deve ter lançado alguma magia. Logo mais, os dois chegaram a uma praça que parecia um mercado central com ruas por toda parte. Como eu pensava, resolver toda essa situação sem sacrifícios era impossível. Ela olhou na direção que o rei feiticeiro olhava. Havia cadáveres humanos misturados com cadáveres demi-humanos. Provavelmente as pessoas foram pisoteadas até a morte no caos induzido pelo medo. Não deu para evitar. Mesmo que o rei feiticeiro estivesse brincando, se tivessem invadido a cidade usando a força bruta dos paladinos, o resultado seria equivalente ou até pior. O fato era que, deixar o rei feiticeiro usar seu poder avassalador minimizaria o número final de vidas perdidas. O rei feiticeiro deu de ombros em silêncio e depois indicou o centro da praça com o queixo. Havia ali um demi-humano que era maior que todos os seus pares. Seus chifres enrolados pareciam com os de um bode dos rochedos, e ele estava coberto de pelo prateado. Seu excelente físico mostrava claramente que não era um demi-humano comum. As pontas de seus chifres estavam envoltas em uma casca de ouro incrustada de joias. Também usava uma armadura peitoral verde que tinha padrões semelhantes a um casco de tartaruga, assim como uma capa marrom avermelhada feita de couro de animal bem trabalhado. Sua mão esquerda segurava um grande escudo com um topázio encravado, enquanto sua mão direita a espada bastarda cuja lâmina era amarela clara. Sua panóplia ilustrou vividamente a coragem e a ferocidade de um guerreiro corajoso. Ele era o mais temível e bem treinado dos demi-humanos. Era provavelmente um rei, ou algum tipo de ser de alto escalão. Se estivesse sozinha,
Neia teria fugido com todas as suas forças. Interessante. Eu me pergunto qual dos seus itens parou o medo. As palavras de maravilhamento do rei feiticeiro se referiam aos itens mágicos que adornavam o demi-humano. Ele tinha anéis em ambas as mãos e joias penduradas em seu pescoço que cobriam o peito inteiro. Havia coisas penduradas de ambos os lados da cintura, coisas que poderiam ser um conjunto de 3 crânios de bebês humanos amarrados juntos. O demi-humanos de olhos verdes observou o rei feiticeiro quando se aproximou, e então o seu olhar foi para Neia. Mais um deade para me desafiar. Esse aí atrás é um necromante. O demi-humano se escondia atrás de seu grande escudo, como se desconfiado de um ataque visual como os usados por medusas. Nada mal. Você conseguiu conquistar a cidade e forçar minha tribo até este ponto. Você, que controla o inimigo dos vivos, usuária da magia do medo. Diga seu nome. O Bafo-que apontou a espada para Neia. Não, espere, calma aí. Você entendeu errado. Não sou eu. O quê? Ela olhou para o rei feiticeiro em busca de ajuda, mas ele simplesmente cruzou os braços olhando para Neia. Estou impressionado que percebeu bem rápido. De fato, ela é a minha mestra. Não. Não fale uma coisa dessas. Vossa Majestade. O que deu nele para dizer isso? Eu juro que não entendo o senso de humor dele. Ao ver como Neia agitava as mãos em pânico, o rei feiticeiro riu. Sentindo-se mais leve agora. Foi apenas uma piadinha. Cintilando sua capa com os movimentos régios, o rei feiticeiro virou-se para saudar o demi-humanos diante dele. Eu sou a entidade que colocou os Undeades em seu encalço. Eu sou o rei eterno que governa um país a nordeste, o governante do reino feiticeiro, o rei feiticeiro Ainzou. E qual é seu nome? Buzer, o grandioso rei Buzer. Ó rei feiticeiro, e a mulher ao seu lado. Ela é minha seguidora. Bem, então o que você quer fazer? Prefere ser morto por mim? Ou ajoelhar-se em servidão? A escolha é toda sua. Sendo um rei, digo que ter me curvado uma vez já basta. Buzer ergueu o escudo e avançou, alçando a espada em posição horizontal. Ele parecia um bode prestes a atacar. Então eu vou brincar com você por um tempo, senhorita Baraja. Apenas sente-se e assista. Me diga uma coisa, bode. Você está equipado com todos os tipos de itens mágicos, mas eu não detecto magia dessa coisa na sua cintura. Isso é algum tipo de item especial? Fuá. Tão na moda agora, sabia não, seu saco de ossos? Isso me faz lembrar dos meus subordinados. Neia estremeceu por trás quando ouviu isso. Então ele tem subordinados desse tipo. Bonitos, né? São os melhores que a cidade tem para oferecer. Percebi. Eu simpatizo com seus sentimentos. Estar na moda é algo bem valorizado. Minhas empregadas me ensinaram isso muito bem. Enfim, vamos começar. Create Greater Item. Depois de lançar sua magia, uma espada preta apareceu na mão do rei feiticeiro. Por que sua majestade está usando uma arma? O rei feiticeiro deveria ser um mágico e casteiro arcano. E um bem forte. Nesse caso, as armas seriam usadas somente depois que ficasse sem mana e opções. Os mágicos e casters arcanos sabiam bem disso, e por isso evitavam combate armado. O rei feiticeiro deve ter escolhido lutar corpo a corpo por algum motivo. Será que ele gastou muita mana? Que problemão! Sua Majestade veio aqui para lutar com Jaldabaoth. Após os repetidos lançamentos de fireballs, mais a magia que imobilizara um grande grupo de inimigos, e então, suas invocações em massa de Undeades, ela poderia entender se sua mana estivesse muito esgotada. A magia para convocar aqueles Undeades deve ter sido de nível muito alto. Embora ela não soubesse quão poderosos os Hyrrites eram, definitivamente eram mais fortes do que os Urites comuns. Portanto, invocar tantos deles exigiria uma grande quantidade de energia. Em circunstâncias normais, toda vez que um sacerdote conjurasse uma magia para convocar anjos, ele convocava um de cada vez.
Se eles estivessem dispostos a convocar anjos mais fracos, poderiam convocar múltiplas entidades. Por essa lógica, ele deve ter usado uma magia de nível bem superior, possivelmente uma magia inimaginavelmente potente do 6º nível. O 6º nível. Neia engoliu em seco. O 6º nível era um reino onde ninguém havia explorado antes. Segundo a lenda, a rainha sagrada poderia usar magias do 4º nível. Isso estava 2 níveis acima dela. Poderia ser um reino além do conhecimento comum, mas o rei feiticeiro poderia ter conseguido torná-lo uma realidade. Talvez, se ele usou algo do 6º nível, dá para entender como ele gastou uma grande quantidade de mana. Mas nesse caso, não seria melhor eu ajudar o rei feiticeiro? Neia olhou para as costas do rei feiticeiro enquanto ele enfrentava o demi-humano. O demi-humano visto acima do horizonte dos ombros do rei feiticeiro era muito forte, e nenhuma quantidade de ajuda vinda de Neia teria utilidade. No entanto, o rei feiticeiro se portou com a postura majestosa de um soberano, sem nenhum sinal de que estivesse entrando em uma briga que não poderia vencer. Será que Sua Majestade é um espadachim místico? Havia vantagens e desvantagens. As vantagens incluíram a possibilidade de usar muitos métodos de combate, mas as desvantagens eram que um seria medíocre em ambos os campos. Nesse caso, como era o rei feiticeiro? Após estudarem um ao outro, ambos começaram a se mexer. Eles fecharam a lacuna entre si, até ficarem ao alcance dos golpes um do outro. Buzer lançou o primeiro ataque. Investida de escudo. Foi uma investida súbita, feita com o escudo na frente de si mesmo. E o rei feiticeiro recebeu de frente com sua espada. Como esperado, não havia como receber a força daquele corpo massivo quando em súbita investida. O rei feiticeiro foi jogado longe. Não, seus pés ainda estavam firmemente plantados no chão quando ele aterrissou. Então o jogado longe estava um pouco fora de lugar. Em vez disso, seria mais sensato dizer que foi um recuo. Embora o fato do rei feiticeiro, que poderia esmagar o crânio de um Baffolk com suas próprias mãos, ter sofrido um recuo seja surpreendente, certamente um corpo feito de ossos não seria capaz de se defender completamente contra esse ataque. Pelo que Neia sabia, havia uma arte marcial avançada chamada Fortaleza que poderia anular completamente a força de um impacto, mas essa era uma técnica que somente um guerreiro veterano poderia usar. Os dois avançaram e suas espadas colidiram umas com as outras. Suas idas e vindas eram muito rápidas para os olhos de Neia. As únicas coisas que ela podia ver claramente eram os breves momentos em que suas lâminas colidiam e friccionavam. Caso Neia se intrometesse nessa batalha, ela certamente sofreria cortes fatais. As colisões ocorriam a altíssimas velocidades, e o som estridente do metal ecoava por toda parte. Ambos tinham força de braço equivalente, então quando cruzavam lâminas, seus ataques e defesas aconteciam simultaneamente. Ela deveria ficar impressionada com o modo como Buzer poderia manusear uma lâmina tão pesada com uma mão, ou mostrar respeito ao rei feiticeiro por empunhar uma espada de 2 mãos mesmo sendo um Magic Caster. Neia estava presenciando uma batalha de altíssimo nível, do tipo que nunca tinha visto antes. Ela estava certa de que não poderia interferir. Para não atrapalhar a luta, Neia foi saindo de fininho até ficar atrás de um pedaço de cobertura. Trocam golpes assim, mas nenhum está ferido. Falando nisso, o rei feiticeiro parece anormalmente forte. O cérebro de Neia não conseguia mais acompanhar o Magic Caster que podia lutar com uma espada desse modo. Ele usou algum tipo de magia incrível. Tudo que Neia poderia fazer era atribuir isso a alguma forma incrível de magia que ela nunca tinha ouvido falar antes. Mesmo assim, se demorar muito, não há dúvida de que o rei feiticeiro vai ganhar. Não, ele estava planejando prolongar a batalha por causa disso. Os Undeads não sentiam fadiga e não seriam abalados em combates prolongados. Tudo desfavorável a Buzer. Buzer pareceu perceber isso, porque seu rosto começou a se contorcer. Se ele tem algum tipo de trunfo. Neia ficou chocada. O rei feiticeiro de repente arremessou sua enorme espada em Buzer.
Depois disso, uma luz hemisférica apareceu em torno de Buzer e recebeu o impacto da espada. A bolha de luz desapareceu e a espada lançada apenas arranhou o Buzer de leve. Nada bom. Neia se preparou para sair de trás de sua cobertura. O rei feiticeiro estava desarmado agora. Em algum momento, uma alabarda preta aparecera nas mãos do rei feiticeiro. Buzer deve ter se sentido da mesma maneira que Neia. Seus olhos estavam tão largos quanto pires. Você não incitou magia alguma. Como fez isso? E cadê aquela espada que jogou em mim? Eu simplesmente conjurei silenciosamente uma magia. Não se preocupe com isso. Certo, meu subordinado me ensinou isso, mas não estou muito confiante em minhas habilidades. Peço desculpas antecipadamente se porventura eu me atrapalhar um pouco. O rei feiticeiro preparou sua alabarda. Ele irradiava uma estranha sensação de opressão. Os guerreiros geralmente favoreciam armas dentro das mesmas classes amplas. Espadas, machados, maças, esse tipo de coisa. O rei feiticeiro usou um impulso para balançar sua alabarda. Ele atacou os pés de Buzer que eram difíceis de defender, com um movimento horizontal. Esta era uma técnica que só podia ser executada com uma arma longa. Assim que Buzer baixou a espada para tentar bloquear o ataque, a alabarda subiu de repente. Foi uma finta. Um movimento que exigiria considerável força de braço para executar, mas Buzer levantou sua espada para bloqueá-lo em um instante. Como esperado, o rei feiticeiro se favorecia com a espada e não parecia muito habilidoso com a alabarda. Embora ele pudesse executar elegantemente os ataques como ensinado em algum livro, parecia haver algo estranhamente esquisito em seus ataques, e até mesmo Neia conseguia identificá-lo com os olhos. Depois de bloquear a estocada da alabarda, Buzer recuou. Sandstorm. As partículas de areia de dentro da espada se espalharam como uma parede, acelerando em direção ao rei feiticeiro. Isso provavelmente obscureceu completamente a visão do rei feiticeiro. Mesmo ela duvidando que o rei feiticeiro tivesse olhos, ter uma visão completamente bloqueada era uma tremenda desvantagem. Selo de essência. Grande golpe poderoso. Uma era uma arte marcial que Neia não tinha ouvido falar, enquanto a outra era uma técnica avançada, um ataque poderoso que causaria dano adicional. Depois de usar os dois, Buzer estava mais rápido do que antes. As decorações dos chifres de Buzer brilhavam com uma luz bizarra e ele parecia uma estrela cadente. E a arte. Umf. O rei feiticeiro recebeu o golpe em sua alabarda rara. E Buzer riu. O som do metal sendo moído ecoou. Os olhos de Neia se arregalaram. Será que é? Um ataque estilhaçante. Ataques estilhaçantes danificavam diretamente as armas de um inimigo, mas a quantidade de dano causado seria muito afetada pela composição de ambas as armas e seu potencial de dano. As artes marciais de Buzer foram provavelmente destinadas a fortalecer esses dois atributos. Neia começou a entrar em pânico, mas no momento seguinte, ela congelou quando viu Buzer olhando com os olhos arregalados. Está ileso. Buzer gritou em choque. De que essa arma desgraçada é feita? Buzer mudou completamente enquanto recuava sem intenção de pressionar o ataque. O rei feiticeiro girou sua alabarda, traçando um belo arco no ar. Bem. Eu fiz essa arma com a minha magia, não viu? Como poderia ser quebrada tão facilmente? Mas armas feitas por magia são frágeis, não? Ah, vejo que já teve experiência em lutar contra adversários com armas criadas magicamente, mas é perigoso estar preso a dogmas. Quero dizer, pode haver adversários que podem fazer armas que você não consegue quebrar. O rei feiticeiro soltou sua alabarda, que desapareceu como se tivesse derretido no ar. A mesma coisa deve ter acontecido com a espada de antes. Depois disso, o rei feiticeiro fez um movimento de agarrar, e agora ele tinha duas espadas longas de cor preta, uma em cada mão. E então, o que fará? Não me diga que o ataque de antes foi sua estratégia para a vitória. Será que não quer me ajudar a ganhar mais experiência? O rei feiticeiro deu um passo à frente, encurtando a distância entre eles,
Se tiver mais trunfos, seria melhor que os usasse quanto antes, não? Eu não sou gentil o suficiente para deixar um inimigo inútil viver. Ha, ha, ha. O que tá dizendo, em Undead? Reconheço que fez um bom trabalho, mas é só porque estava focado na defesa. Vai dizer que é mentira? Eu sei que sua raça não se cansa, por isso se acha capaz de me derrotar sem se esforçar. Ele já percebeu o plano todo. Neia se sentiu nervosa novamente. Até ela notou isso. Buzer, um guerreiro muito melhor que ela, não poderia deixar de perceber. Oh! Então foi isso que pensou. Realmente, você estaria correto em pensar assim. Mas infelizmente não é o caso. O rei feiticeiro abriu os braços e se aproximou. As espadas em suas mãos desapareceram como fumaça. Cuidado! Buzer avançou para esfaquear aquele corpo desprotegido mais rápido do que Neia poderia gritar. E então o quê? Buzer frenética e repetidamente golpeou com a espada. Por quê? Como? O que tá rolando? Ele gritou com cada golpe que fazia. Isso porque o rei feiticeiro estava ileso apesar de sofrer todos os golpes. Já que é assim. Buzer levantou o escudo e usou uma arte marcial. Porém, o rei feiticeiro permaneceu impassível, apesar de ter recebido um golpe de escudo. Em vez disso, foi Buzer quem tropeçou para trás. Por quê? Por quê? Os humanos tinham dificuldade em ler expressões demi-humanas, mas agora estava muito fácil. Seu rosto mostrava o mais puro terror e desespero. Artes marciais são técnicas desconhecidas para mim. Ainda não sei se derivam de habilidades ou são magia de guerreiro. Por curiosidade, você não sente que, ao lutar contra um adversário de igual capacidade, a vitória pode ser decidida pela experiência e pelo conhecimento de artes marciais? É por isso que recebi seus ataques de frente, mas já mostrou tudo o que tinha, não é? O rei feiticeiro deu de ombros de uma forma exagerada e, ao mesmo tempo, arrancou um dos 9 anéis que usava do dedo. Ele não fez mais nada. Esse foi o único movimento que o rei feiticeiro fez. No entanto, uma onda de ar anormalmente assustadora e congelante encheu o ambiente. Neia olhou apressadamente para o céu. Ela quase pensara que o sol houvesse desaparecido. Mas o sol ainda estava lá, banhando-os com seu brilho. Então essa emanação assustadora e sombria poderia ser algo liberado pelo rei feiticeiro. Poderia um único indivíduo fazer algo assim? Este é um rei feiticeiro. Esta é a verdadeira forma do Magic Caster que matou um exército de dezenas de milhares. Ao que me parece, não há mais necessidade de lutar com você. Ele andou calmamente em direção a Buzer. Buzer, por outro lado, deu um passo trêmulo para trás. Era como se ele estivesse sendo empurrado por uma pressão invisível irradiada pelo rei feiticeiro. Buzer podia sentir aquela presença anormal mais intensamente do que Neia. Ele entendeu claramente o fato de que o rei feiticeiro não era um adversário que pudesse vencer. A maneira que seu pelo estava arrepiado provava isso. Espere, calma aí. Vai com calma, só um segundo. Estou te implorando, calma aí, cara. Buzer levantou a mão direita e deixou a espada que estava segurando cair no chão. Me rendo. Eu me rendo. Eu tenho informações sobre o Jaldabaoth. Que tal? Deve ser muito útil para você, não acha? Definitivamente será útil. Sei. Além disso, há mais. Vou que o senhor quer lutar contra o Jaldabaoth, né? Eu sou muito mais forte que os seres humanos. Eu posso organizar minha tribo para te ajudar a lutar contra Jaldabaoth, aquele merda do Jaldabaoth. Nós abrimos caminho. Que tal isso? Oh. Espere, por favor, espere. Isso não é tudo. Se o senhor quiser, eu posso te dar parte não, todo o meu tesouro. Isso deve bastar para poupar a minha vida, né? Isso é tudo. Você acabou de fazer seu discurso. Oh, o G.E. Buzer olhou freneticamente ao redor, e então olhou para o rei feiticeiro mais uma vez. Sim. Não?
Não é isso? Eu tenho mais, muito mais além disso. Eu posso te ajudar a conseguir o que o Senhor quiser, não. Eu definitivamente vou pegar qualquer coisa pro Senhor. Eu juro. Por favor, acredite em mim. O que eu realmente quero é algo que você nunca será capaz de obter. Néa sentiu a irritação no tom do rei feiticeiro. Naturalmente, Buzer, como aquele que confrontara, deve ter sentido isso ainda mais fortemente. Espere, um minutinho. Sério, espere um pouco. Ele estava rindo como um tom servil. A atitude régia que ele demonstrara quando os enfrentara na praça não estava em lugar nenhum. Eu sinto muito se eu disse algo errado. Digo, eu peço perdão. Eu admito. Foi minha culpa. Eu sei disso. Então, o que me diz? Eu vosso servo, pode ser útil pro Senhor. Que estupidez a minha em querer ser inimigo do grande rei dos mortos. Se o Senhor me der uma chance de compensar esse erro, eu iria. O Senhor não vai se arrepender. Buzer se ajoelhou e entrelaçou as mãos enquanto implorava por misericórdia. Uma pose patética. Ainda assim, Néa não pensava dessa maneira. Não, ela já havia aceitado que essa era a ação apropriada que um inimigo deveria tomar quando confrontada com a verdadeira forma do rei feiticeiro. Ao mesmo tempo, ela lembrava vividamente as palavras daquele Naga que haviam conhecido no reino feiticeiro. Um homem sábio imediatamente se jogaria a seus pés e imploraria por misericórdia. Nesse caso, o destino daqueles que não se ajoelharam imediatamente seria eu gosto daqueles que entendem que estão errados e trabalham arduamente para corrigir seus erros. Então quer dizer que... O rosto de Buzer se iluminou de alegria. Contudo, essa alegria foi arrebatada em um instante. No entanto, se eu deixar você se tornar um dos meus subordinados, Pestonia e Nigredo não ficariam felizes. Mas pode relaxar. Não reaproveitarei apenas seu crânio, mas todo o seu corpo. Não vou desperdiçar nada. Agora morra. O rei feiticeiro disse enquanto erguia seu dedo delgado. Não. Eu não quero morrer. Calma aí. Estou te implorando. Por favor, eu imploro. Eu tenho valor, sim. Eu sou útil o suficiente para te fazer feliz. É sério. Acredite em mim. Todas as coisas que vivem devem morrer. A diferença está em quão cedo ou tarde elas encontrarão seu destino. Não. Não olhe para mim desse jeito. Não me mate. Buzer se levantou, depois deu meia volta e correu. Néa olhou fixamente para a rapidez com que uma criatura viva podia fugir quando sua morte estava nas mãos de outrem. No entanto, a magia do rei feiticeiro foi ainda mais rápida. Ridículo. Dreat. Nada aconteceu. Não houve grande explosão, nem um grande monte de relâmpagos rugindo. Buzer simplesmente caiu de joelhos no chão. Isso foi tudo. Bem, é uma pena sobre a informação, enfim, as coisas são o que são. Se opõe, senhorita Baraja. Não, de forma alguma, as decisões de Vossa Majestade são perfeitas. Jura? Então vá encontrar os paladinos. Diga-lhes que cuidei do líder dos demi-humanos. Ainda assim, que lamentável.